Noites de Cabiria chegam hoje ao seu episódio número 8, mas para já não se vislumbra aquele e-mail feliniano que nos obrigaria a pôr tudo em causa. Teremos, contudo, sempre os filmes que não dão descanso ao pensamento, nem jejum ao prazer de conversar. Para hoje acompanharemos a determinação de dois personagens muito diferentes. A fúria de uma mulher enlutada em Uma Mãe e o Seu Filho, quarta longa-metragem do iraniano Sayed Rustai, e a fleuma implacável de um homem justo em Dois Procuradores, título que pertence ao filão ficcional do trabalho de Sergei Lonitsa, cineasta ucraniano de origem bielorrussa. Ambos os filmes se estrearam no Festival de Cannes do ano passado. Em todo o caso, como somos fiéis ao teor do aperitivo, vamos anteceder a nossa discussão com a usual rubrica Hoje Vivi um Filme. Começa então pelo Daniel, perguntando-lhe que personagem da galeria de cinema é que ele usa para dizer como se sente. Bom, eu hoje não escolhi uma personagem, mas escolhi duas e uma frase do filme Quem Espera por Sapatos de Fundo Morre Descalço, de João César Monteiro. Eu escolhi duas personagens porque tanto me identifico com a que diz a frase como com aquela que a ouve. E a frase é uma frase do Mário, dirigida a Olívio, que é outra personagem, e é uma variação de um verso de Álvaro Campos. E o Mário diz: era tempo de deixares de ser parvo e romancista russo. A variação é a seguinte, porque o verso original é não sou parvo nem romancista russo, que é uma justificação para o Álvaro de Campos, neste caso, não dar as moedas do bolso mais cheio. Ele, no fundo, dá ao pedinte umas moedas do bolso que ele tem mais vazio. E eu acho que, por vezes, é importante ser parvo, não acho uma má ideia. E ser romancista russo também não me parece mal, dependendo do romancista russo e da hora do dia. Mas deixar de ser parvo e romancista russo é, em todo caso, um ótimo conselho para muitas situações. Portanto, é a minha sugestão de personagens. Muito bem. E tu, Francisco? Eu, curiosamente, hoje também escolho duas personagens de dois filmes, um de que eu gosto bastante e outro de que não gosto nada. O de que gosto bastante é o Paterson, do Jim Jarmusch, e o de que não gosto nada é o Perfect Days, do Wim Wenders. E agora vai-me cair tudo em cima, porque toda a gente... Não digo aqui, digo na vasta audiência que nos ouve por esse mundo fora e que idolatra este filme do Wim Wenders. Enfim, estou a brincar, mas o filme teve essa recepção unânime, e ainda bem, porque é um filme de um realizador importante. Mas porquê? Porque tenho andado num período em que me vejo a fazer um exercício de aceitação de algumas coisas, ou seja, em vez de resistir e de tentar vencer, aceitar as coisas simplesmente. E nestes dois filmes os dois protagonistas são a epítome, cada um à sua maneira, desse exercício de aceitação, de acolhimento plácido da vida, nas suas coisas boas, mas sobretudo nas suas coisas más. Muito bem. Eu lembrei-me de um filme que acho que só vi uma vez, que é As Vinhas da Ira, do John Ford, mas que isso já foi há imensos anos, mas aqueles personagens, aquilo é um filme um bocado coletivo, não é? Aqueles personagens tinham uma coisa que era... acontecia alguma coisa, às vezes até extremamente trágica, e eles continuavam no dia seguinte, em frente, sempre no seu percurso. Havia ali uma força vital enorme. E eu pus-me a pensar que, se calhar de formas um bocado pouco óbvias, mas vou indo assim, ou seja, se eu fosse fazer uma análise completamente racional das várias coisas que vão acontecendo na vida, se calhar eu já tinha desistido de algumas. Mas depois há ali um impulso vital qualquer que me empurra para a frente, e então, pronto, lembrei-me disso para o episódio 2. Portanto, isto hoje está sério. Está sério. Está. Tenho que arranjar aqui uma dor no pescoço ou na perna para tornar isto mais mundano. Vamos lá aos filmes. Primeiro filme, Uma Mãe e o Seu Filho. E voltamos ao Irão, de que todos nós gostamos bastante do cinema desse país. Então, no Irão contemporâneo, Mahnaz, uma viúva de meia-idade, tenta educar uma prole em idade difícil e refazer a sua vida matrimonial. Quando o filho mais velho, que ficara temporariamente a cargo do ex-sogro, morre em circunstâncias pouco claras, a mulher dócil que estivera tentada a pactuar com a hipocrisia do seu noivo torna-se uma fúria em busca daquilo que ela considera ser a justiça.
Eu vou começar aqui pelo Francisco, que acha que este filme tem sido alvo de uma certa injustiça em termos da sua relação com o regime iraniano, não é? Sim. Antes de mais dizer que, como referes, aqui estamos nós mais uma vez no Irão, e não posso dizer que hoje saíram as notícias de que terá sido finalmente assinado um acordo com os Estados Unidos, e o que eu posso dizer é que esse acordo, a ser verdadeira a versão que nos chegou, é, para citar um filme que abordamos no último episódio, a Divina Comédia. Traduzindo ou trocando por miúdos, é a divina humilhação dos Estados Unidos e que só torna a sua intervenção e sobretudo a figura do seu líder mais pateta ainda do que já eram, se é que isso era possível, mas é, pelos vistos. Quanto ao filme, eu tenho várias coisas a dizer sobre o filme, mas começando por aquela relativamente à qual lançaste a tua provocação, entre aspas. É um filme, de facto, que tem sido recebido de forma não muito simpática pela crítica e por setores cinéfilos iranianos e ventilando-os os ocidentais também. Pronto, daquilo que tenho conhecimento e que fui lendo. E porquê? Porque diz que de alguma forma é um filme que foi avalizado pelo regime, no sentido em que, por um lado, porque passou na censura do regime. Embora isso não seja uma novidade, mas pronto, tem esse selo, digamos assim. E por outro, porque seria um filme que intrinsecamente não colocaria em causa ou seria simpático com o regime. Ora, isto, além de injusto, parece-me manifestamente errado e acho que é míope. É interessante que este é um realizador diferente dos outros cineastas iranianos que temos falado um pouco, e acho que o Daniel também vai querer tocar esse aspecto e vou deixar para que ele o faça. Mas é alguém que se tem notabilizado por um cinema, à falta de melhor palavra, de ação, nomeadamente com A Lei de Teherão e com Os Irmãos de Leila. Os Irmãos de Leila. Acho que ainda há outro antes, mas eu não vi. Sim. Mas sobretudo são dois filmes que eu gosto muito, sobretudo Os Irmãos de Leila. Até até eu coloquei na minha lista dos melhores do ano, na altura, mas sobretudo O Lei de Teherão é um filme de facto que irrompia assim na paisagem iraniana. Mas dizer que este é um filme em que aparentemente os fatores estruturais macro do regime e da ditadura, porque é disso que se trata, dos ayatollahs, menos se sentem. Mas isso de facto é na aparência. É certo que o filme está sempre mergulhado no privado, na sociedade civil, não é? Na domesticidade, nas suas dinâmicas internas, mas ao fazê-lo, tal como outros filmes iranianos, claro que no caso, por exemplo, de um cineasta como o Panahi é diferente, há uma citação explícita da situação política, etc. Mas estando dentro da sociedade civil, estão lá claramente trabalhadas todas as dinâmicas próprias de um país conservador, machista, quando não misógino, moralista e profundamente estagnado. Mas ao fazer isto, o filme está a fazer um raio-x. Raio-x talvez seja uma palavra muito forte, mas está a lidar e a tratar da sociedade iraniana de uma forma que não é nada simpática para um regime que gosta de aparentar que no seu país a ordem impera, como todas as ditaduras, que a ordem impera, os costumes são sempre os mesmos, a religião tem um papel preponderante, etc. Ora, não é nada disto que acontece neste filme. Eu vou só dar um exemplo, entre muitos outros.
Mas, por exemplo, o Hamid, a personagem do Hamid, que é o tipo que se vai casar com a protagonista, peço desculpa que agora... A atriz é A Marnaz. E que depois vira o bico ao prego e... Enfim, não vou contar tudo, mas que depois toma outra opção. Se recordam, é um aspecto pequeno, que só é pontuado 1 ou 2 vezes no filme, mas que entre outras coisas, arrenda ambulâncias aos mais pobres, aos mais desfavorecidos, para eles passarem a noite enquanto estão à espera dos seus entes queridos no hospital e com isso lucrar. Isto tem vários nomes, chama-se corrupção, desonestidade, ganância. Sendo que, obviamente, ele, como enfermeiro de um hospital público, é um funcionário público, etc, etc. Portanto, isto, eu não tenho dúvidas de que um regime como o iraniano, vendo uma coisa destas num filme, se sente profundamente incomodada. E mesmo que não se sente isso, isto é um aspecto que é altamente crítico de um ambiente, de uma sociedade, da forma como ela está organizada, etc. Todo o comportamento dessa personagem... Eu sei, sem dúvida. Eu já lá vou. Estou só a ir a este aspecto que até é mais... lateral, não é? Sim, lateral, mas em termos, como é que é dizer, em termos, sei lá, políticos, jurídicos, é mais candente. Mas depois, e como tu estavas a dizer, a personagem dele, e depois todo o caos e o deslaçamento familiar do que o filme trata, o lugar da mulher, a emancipação da mulher, etc., tudo isso é próprio de um modo de pensar de quem faz o filme, liberal, cosmopolita, sintonizado com o progresso e com os direitos humanos, portanto, que está nos antípodas daquilo que o regime gosta de propagandear sobre si próprio. Portanto, voltamos ao mesmo ponto relativamente ao qual falamos na Divina Comédia. Já sabemos que o regime, a forma como o regime e a censura iranianos lidam com os filmes e certamente com outras formas de arte é sempre dúbia, é sempre ambígua, porque, como se disse aqui no outro episódio, o regime proíbe, mas ao mesmo tempo tem que deixar passar certas coisas, porque por um lado isso também lhes traz prestígio, por outro lado pontualmente tem que agradar também aos setores culturais, não pode ser uma asfixia total. Portanto, já sabemos disso tudo, mas a verdade é que este filme, e por isso é que eu usei a palavra injusto, este filme é profundamente crítico da sociedade iraniana e, digamos assim, dos seus, para usar esta expressão, dos seus podres. Portanto, este é um filme que não é de todo simpático com a sociedade com a sociedade que retrata e com as dinâmicas de poder, nomeadamente dos homens que nela ou que a habitam. Sim, em relação a isso da censura, é preciso ver que a censura deixou passar a Viridiana do Buñuel. Só lhe pediu para ele alterar o fim, coisa que ele aproveitou para fazer ainda pior do que o que tinha sugerido. Por isso, às vezes, a censura não é... A censura não se pauta pela inteligência também, não é? Sim. Pronto. Mas não sabia que o Viridiana... Em Espanha ou não? Em Espanha, não é? Ele foi fazer o filme na Espanha franquista e lá conseguiu fazer. Depois foi excomungado, persona não grata, não sei o quê, mas lá conseguiu fazer o filme. Pois. Às vezes essas coisas passam. Mas a gente também não sabe o que é que dentro da própria sociedade iraniana haverá em termos de ambiente entre cineastas, etc., que possa permitir esta animosidade, não é? Porque às vezes essas coisas ultrapassam a própria objetividade dos filmes, não é? Não sei se o Daniel quer dizer. Não, em relação a isso, eu também não identifico no filme nada que sinto muito ostensivo contra o regime também, não é? Tudo o que acontece no domínio da ficção, os personagens têm as suas próprias características. Sim, mas eu acho que realmente que está tudo infiltrado, não é? Exatamente. As coisas estão todas apodrecidas pelo regime, não é? Está. Eu nisso também concordo com o Francisco. Podia eventualmente ter sido mais apertada a censura num outro sítio, mas não é por aí que eu também critico o filme. Não, mas repara,
o que disseste agora não tem nada contra o regime, mas a censura, eu percebo o que dizes, mas a censura não censura apenas aquilo que é contra o regime, censura tudo aquilo que faz um retrato denegridor, na opinião do regime, daquela sociedade. E este filme está cheio dessas coisas. Sim, mas é o que Pedro diz, a censura não é uma lei muito rigorosa, portanto tem buracos que os realizadores aproveitam e eles sabem melhor que ninguém quais é que são as coisas que podem fazer ou não. Sim. Sim, Daniel, eu sei que tu querias falar precisamente desta característica dos filmes, deste realizador serem filmes de ação. Sim, eu acho este realizador, o Said Rushdie, é assim que se diz, um realizador de filmes de ação, embora não seja a classificação clássica, se calhar, de um filme de ação, sobretudo neste, mas são filmes em que os acontecimentos sucedem quase sem intervalo. Então, acontece uma coisa, depois acontece logo outra. Aliás, acho que isso até prejudica um pouco a tensão que o filme poderia ter. Por exemplo, sabe-se que aquela personagem masculina, agora não me lembro do nome dele, o Hamid, não é? Uhum. Dizer, não vai casar com a personagem principal. Vai casar com a irmã. Pronto, já não casar, já era ali já era na altura, já era um noivo, já estava tudo mais ou menos programado, já era ali uma tensão, mas cria-se uma nova tensão, não é? É com a irmã. Depois há a morte do filho, não é? Que também é uma coisa intensa. Mas não basta ser a morte do filho. O avô é culpado, é uma nova camada. Há sempre uma nova camada quando acontece uma coisa. E depois ela tenta uma espécie de suicídio no carro, também atingindo acho que é um funcionário da escola, não é? Há uma altura que ela tem um professor da escola, porque a escola também não tinha expulsado o filho, ela achava injustamente, mas não é só expulsar o filho, também havia a questão do jogo. Enfim, há sempre mais uma outra coisa que anula a anterior, e eu acho que de uma forma não muito boa para o filme, para a intensidade do filme. E nesse aspecto eu já tinha notado isso um pouco nos outros filmes, na Lei do Tirão e nos Irmãos de Leila. Sobretudo os Irmãos de Leila é mais próximo deste, da construção, da própria construção do filme, também numa estrutura familiar, ou seja, é um filme que está mais próximo deste. Eu também já tinha notado nesses dois filmes, o Lei do Tirão se calhar menos, porque é um filme mais de ação clássica, digamos assim. Uhum. Os Irmãos de Leila é um filme que está mais próximo deste, de uma mãe e o seu filho. E já tinha notado às vezes que ele tentava construir a narrativa sempre com umas coisas em cima das outras. Mas neste último, eu penso que a coisa está mais... como é que eu ia dizer isto? Não funciona, esse sentimento de acumulação não funciona nada bem. Mas não sei se detectaste também esse problema ou não. Para ti não funcionou como defeito, não é? Sim. Eu devo dizer, não sei se devo ir já lá, se calhar o Pedro... Eu tinha uma coisa para dizer. Eu tive muita dificuldade em aderir a este filme, sou muito franco, aliás. Mas uma das coisas, por exemplo, que a mim me custou a digerir no filme é porque eu acho que isto é um papelaço para uma atriz, não é? Um papelaço. Mãe Leoa, Mãe Mártir, não sei o quê. E acho que o estarmos a assistir ao virtuosismo daquela atriz, porque ela faz, de facto, um grande papel, é uma excelente atriz, não é? Acaba quase por minar o resto do filme, ou seja, não consigo sentir que o filme consiga acompanhar o espaço que se dá ao papel do intérprete, não é? Portanto, é uma das coisas que eu me senti um bocadinho perdido no filme. Uhum. Mas, como disse, não é um filme que me tenha aderido muito e sobre o qual queira muito falar. Não sei se queres continuar, Francisco. Sim. Pegando naquilo que o Daniel estava a dizer, eu acho que há aqui não se sente tanto nos filmes anteriores, e neste, de facto, para mim estes filmes estão alguns furos abaixo dos outros. Embora eu tenha gostado do filme, até gostei bastante, posso dizer que gostei muito, parece o outro a dizer, não é bastante, mas... gostei muito, mas gostei muito pelo lado descabelado do filme. É um filme cheio de defeitos, cheio de problemas, e esse é um deles, e é esse que me vou referir àquele que tu abordaste. Ou seja, eu acho que o filme tem um problema, tem peripécias e episódios uns atrás dos outros, e sobretudo não consegue trabalhar a noção do tempo. A elipse é pessimamente trabalhada no filme, e é pessimamente trabalhada desde logo porque não há tempo suficiente para toda aquela ação caber no filme, e isso retira plausibilidade ao
ao argumento. Eu recordo que o filme decorre durante a gravidez da irmã da protagonista. Ok, vamos supor, vamos acrescentar 2 meses antes ao início da gravidez dela. Vamos supor que são 3. 9 mais 3 dá 12. É 1 ano. Num ano passa-se tudo aquilo que vemos no filme. É manifestamente muito. Há demasiadas coisas a acontecer e as situações não respiram umas entre as outras. Há mesmo reações emocionais entre as personagens a acontecimentos que não têm tempo para crescer, para se afirmarem, porque são demasiado sucessivas. Sucessivas e sequer um bocado sérias, porque se fosse uma coisa, imagina, Sim. Argentina, aquelas histórias todas encadeadas, Peripécias, não é? Pequenas peripécias, não é? E aventurosas e brincalhonas, se calhar a gente já digeria de outra maneira. Porque eu acho que ele tenta criar essa tensão dramática, porque são coisas realmente sérias, como estavas a dizer, por acumulação. É uma coisa, porque vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra. Sim, E isso não é a melhor forma de criar uma tensão no filme, não é necessariamente a melhor forma de criar uma tensão. Sim, eu ia só recordar que depois da morte do rapaz, e depois eu queria falar sobre o rapaz, tudo sucede a um ritmo velocíssimo. E, portanto, morre o filho, a irmã ataca o professor e tenta suicidar-se. A irmã não, a mãe. A irmã casa com o Hamid, a irmã engravida, a mulher quase que mata o avô intenta um processo no tribunal para tirar a custódia à mãe. Vão ao tribunal, o professor desiste do processo no último momento. Tudo isto acontece. E isto num filme que se arroga de um registro realista, é um grande tiro no pé, porque a verosimilhança disto vai-se diluindo. Agora, porquê que isto não me faz abandonar o filme? Porque isto está de tal forma assim, às claras, deliberado, que o filme para mim se transforma quase num o filme vai ser difícil explicar isto, mas eu vou tentar. É porque aqui é aqueles casos que os defeitos para mim quase que são virtudes, porque há aqui um lado de patos que muitas vezes roça quase a telenovela. Eu recordo que há um momento em que o Hamid diz à antiga mulher que não chegou a ser mulher: vemo-nos em tribunal. I see you in court. Que é uma coisa... Já ninguém vai escrever isto hoje em dia num guião. Pronto, mas isso torna o filme... Lembrou-me alguns filmes. Esta relação também vai ser difícil de explicar agora em pouco tempo, mas eu vou... Há alguns filmes ali... eu acho que tem um lado quase... Como é que é dizer? Aquelas comédias dramáticas que há, por exemplo, no cinema italiano dos anos 70 e 80. Há um filme, lembrei-me de um, mas há mais, mas agora foi como lembrei. É um filme com a Monica Vitti, com o Marcello Mastroianni, que é o... Eu tinha apontado, mas não apontei. Pronto. Depois digo-vos. Em que as emoções são tratadas desta forma. Tudo muito intenso, tudo muito in your face, as coisas dizem-se todas ali no momento. E eu acho que isso é feito de uma forma... essa falta de solenidade, essa coisa explícita, in your face, sinceramente, a mim, tirando gravidade ao filme, faz com que ele não caia, para mim, no ridículo e no tal registro telenovelesco que podia cair. Mas não achas que o filme não se consegue distanciar da personagem? Tu és isso eu não senti. Não sentiste? Não. Sentiste que estava distante da personagem? Porque não é distante. Não acha que a personagem consuma tudo, como tu disseste? Não é isso que eu estou a dizer. Tu achas que tudo aquilo que aquela mulher quer e deseja e porque ela luta é tudo justo? Tu achas que faz todo sentido? Não. Não é? Há ali muita coisa que é da ordem da pura irracionalidade. Sim. E eu não sinto que o filme, ou seja, que o cineasta se esteja a distanciar dessa irracionalidade. Não acho. Mas eu, a certo Achas momento... que o filme toma sempre o partido dela? Sim, acho que vai sempre com ela. Não, sim, isso não senti. Não senti. Mas falando em personagens, não sei se me queres interromper e depois eu continuo. Não, podes continuar. Só introduzir aqui uma coisa nova, rápida.
É uma pena que este miúdo desapareça precocemente do filme. Porque ele era a melhor personagem do filme. É isso mesmo. Desde logo porque é um miúdo completamente diferente do registro iraniano tradicional. Ou seja, é um miúdo mal educado, mandrião, desonesto, bully. Bully, é importante dizer isso, porque ele depois é vítima do sistema escolar, digamos assim, mas antes vimos-lo a gozar com os colegas e etc. E, portanto, ele está nos antípodas das crianças, contidas, misteriosas, subtis. É vivaço, não é? Sim, acho que é mais do que vivaço. Acho que é mais do que vivaço. E, portanto, daquelas criaturas graciosas e não falo só do Kiarostami, de outros realizadores iranianos. De alguma forma, para mim, este é um miúdo nos antípodas, ou melhor, é o lado negativo, ou o lado B. Não estou a dizer isto em tons pejorativo, em termos morais, estou a dizer em termos dramatúrgicos. É o lado B do miúdo de onde fica a casa do meu amigo. Esse estava extremamente preocupado que o amigo dele fizesse os trabalhos de casa e ia até ao fim do mundo para lhe dar o caderno para ele fazer os trabalhos de casa. Este não faz trabalhos de casa nenhum. Diz à avó que vai fazer os trabalhos de casa dela. Ela dá-lhe dinheiro. Isso é tudo maravilhoso. Sim, ela dá-lhe dinheiro e depois ele dá aquela subcontratação familiar. Faz uma subcontratação à irmã, pagando-lhe 1/20 do dinheiro. Portanto, a personagem dele, de facto, podia ter levado o filme para outro lado, mas enfim, isso era outro filme, não vale a pena falar disso. Eu não sei se posso falar sobre crianças nos filmes do Said Rushdie, até porque queria falar do final deste filme. Aqui no final de uma mãe e do seu filho, depois há o nascimento do filho da irmã, não é? Que é, digamos que é um espaço de otimismo e de calma naquela mulher, na personagem principal, que ela não tinha conseguido conquistar até esse momento. Mas esse momento final, que é do nascimento da sobrinha, não é? É um momento luminoso e calmo, de tranquilidade para ela. Porquê? Porque a criança representa esse espécie de futuro, e é uma espécie de otimismo no cinema neste filme. E também já era, não sei se viste o filme, Pedro, os Irmãos de Leila, mas no final há um final que é a morte do patriarca no sofá, que ele morre, e ao mesmo tempo que há uma festa de aniversário e as crianças estão a brincar e a gritar, etc. Que também, num momento que é de fecho, não é? de morte, no encerramento de uma vida ali triste, um momento triste, também há, ao mesmo tempo, as crianças que representam esse lado luminoso e de festa. E, portanto, eu encontro aqui este paralelo entre os dois filmes e que até são, se calhar, os dois melhores momentos, quer deste, quer dos Irmãos de Leila. Ainda queres dizer mais qualquer coisa? Sim. Só 2 ou 3 notas sobre e complementem ou divirjam. Quando falaste no nascimento do bebê, Daniel, essa cena para mim é importante porque a protagonista, a partir do momento da morte do filho, é uma personagem em fúria. E que se eu falei da aceitação no início deste episódio, e que, naturalmente, se recusa a aceitar, não é só aceitar a morte do filho, porque isso nenhum pai nem nenhuma mãe consegue alguma vez aceitar, num sentido objetivo, mas ela também não aceita a dor, porque são coisas diferentes. Uma coisa é aceitar a partida, outra coisa é aceitar a dor. E ela também não aceita a dor. Resiste a ela e por vários meios, nomeadamente meios furiosos, violentos até, com o carro, etc., resiste à dor. Mas no final, quando nasce esse bebê, eu acho que essa cena esteve perto de me comover. Quando ela pega no bebê, é um momento muito bonito porque ela auto-encena-se. Quando ela pega no bebê, sendo que é um bebê aos olhos dela perfeitamente não, mas é um bebê crítico, no sentido em que nasce da irmã que lhe roubou o marido, entre aspas. Pronto. E, portanto, é um bebê com quem ela terá sempre... Terá não, mas à partida não tem uma relação que qualquer tia tem perante um sobrinho, não é? É diferente.
Mas ela, de facto, só aceita a dor e só consegue recomeçar quando se entrega a esse papel de tia. E, a meu ver, essa cena é muito bonita porque, e repito esta palavra, ela, a mim, até me lembra uma espécie de psicodrama. Ou seja, ela está perfeitamente consciente da sua dor, de como este bebê é filho da sua irmã que lhe roubou o marido, de como ela está num transtorno psicológico total, etc. Mas ela auto-encena-se nesse papel de tia extremosa, assume essa personagem, que no fundo ela é, porque objetivamente ela é tia daquela criança, e experimenta essa dor, vive-a, aceita para poder seguir em frente. Mas o que eu quero dizer quando ela diz auto-encena-se é, ela quando está a fazer essa cena, ela está a chorar e ela não está de facto comovida, ela ainda não está de facto a ser tia, isso virá depois. O que eu quero dizer é que ela nesse momento ela está deliberadamente a representar um papel. Ela sabe que tem que passar por isso. Ela sabe que tem que vestir esse papel de tia para deixar que tudo o resto parta. Depois, só mais um comentário muito rápido sobre um aspecto de realização que eu achei muito interessante, que é no início do filme, não sei se recordam, o filme começa em casa, com uma certa harmonia familiar, e vemos mãe e filha fazer equações no vidro da varanda. E depois temos outro plano de fora, com o plano de fora da varanda, e vemos a família ao longe dentro de casa, com as equações por cima de si, refletidas no vidro. Ou seja, esta ideia da família como uma equação, como um problema matemático de difícil resolução. E depois, no final do filme, voltamos a ter esse plano de fora da janela para o interior de casa. Mas agora, quem está no início do filme, esse plano de fora era da realização e no máximo do espectador. E aqui no final do filme, quem está de fora é o Hamid. E aí fica bem claro que ele, se até àquele momento, até o nascimento do bebê, porque esse é o momento, não sei se recordem, em que as mulheres estão todas no interior de casa e ele está de fora. E ele até àquele momento ainda tinha dado a volta à cabeça da irmã e tinha de alguma forma arregimentado a irmã para ficar do lado dele. Mas nesse momento ele percebe claramente, e por isso é que o final do filme, parecendo que não, é bastante aberto, percebe claramente que há ali uma fronteira que vai ser intransponível entre ele e aquelas mulheres. A avó, a cunhada, agora a cunhada, e a mulher. E a bebé que nasce. É uma menina ou é um menino? Eu já não me lembro. Seria interessante se fosse uma rapariga. E fica claro esse afastamento definitivo entre este homem, que é um intrusão, que é um tipo nada recomendado, embora isso também esteja mal no filme. É uma personagem sem espessura. Ele é quase uma personagem negativa, não é? Não tem grande humanidade. Pronto. E, portanto, há este raccord, esta comparação entre este vidro no início e no final que me pareceu muito interessante, e esse momento em que as mulheres estão todas lá na sala a carpir lembrou-me, como ao longo do filme me foi lembrando também outras cenas, muito os melodramas japoneses. Estas mulheres sacrificiais, penso sobretudo num realizador como o Narusa, estas mulheres sacrificiais apoiando-se umas às outras, chorando, mas encontrando forças e amor nesses ombros que se apoiam no outro, e onde os homens não estão presentes. E achei isso de facto comovente. Aquele final para mim é embora a relação entre as bonito. mulheres, das três mulheres, porque também há a avó, não é, que é a mãe da personagem principal, não seja sempre harmoniosa. Ali há uma certa tensão familiar e às vezes até uma certa cobrança que também está muito presente nos diálogos entre elas. Eu só queria dizer mais uma coisa antes de terminarmos o filme, se quer falar sobre este filme, não sei se posso. Como em muitos filmes iranianos, vocês já falaram disso também, a mulher é fraca perante a lei, mas forte em quase tudo o resto. E podia ser apenas uma tentativa da ficção de tentar combater o regime por esse lado, mas na verdade, não sei se conhecem um filme, eu queria falar de um outro filme chamado Divorce Iranian Style, da Kim Longinoto, que é um documentário sobre processos de divórcio no Irão que são levados a tribunal
E, bom, claro que ela deve ter escolhido as mulheres mais com mais caráter, mais fortes, para fazer personagens do filme. Mas realmente é incrível, porque elas estão a decidir também quem é que fica com os filhos, quem cuida deles, e uma data de dinheiros, etc., no processo de divórcio. E os homens têm um papel completamente secundário ali no tribunal. Elas são divertidas, são aguerridas, e isto é um documentário, pronto, mesmo já considerando que ela deve ter escolhido as mais atrevidas. Mas acho que vale a pena ver esse filme, porque é muito, muito interessante e não é ficcional. Aquilo, pronto, é um documentário, com tudo que também há de ficção num documentário. Claro. Eu acho mesmo que o que é interessante na cinefilia é quando a gente gosta de um filme, consegue arranjar razões para o defender. Portanto, acho que isso se notou aqui na... Quem é que o defendeu mais, durante mais tempo? Não é? Sim. Não, mas é verdade. E eu acho que verdade, essa chance que é preciso dar aos filmes e às obras é quem as compreendeu. Nem sempre somos capazes de as compreender. Pode ser o próprio momento que não nos permitiu. Então vamos passar para outro filme, que é o Dois Procuradores. Estamos em 1937, na União Soviética, a meio do processo repressor que ficou conhecido como a Grande Purga de Stalin. Um jovem procurador, Korniev, supondo haver apenas um problema de corrupção numa instância localizada do Ministério do Interior, NKVD, viaja até Moscovo para fazer valer, diante de um superior, aquilo que ele supõe serem os ideais do projeto comunista. Como é evidente, o idealista acabará preso por entre insinuações humilhantes sobre a sua virgindade moral. Curiosamente, também falamos no episódio passado sobre uma relação entre virgindade física e virgindade moral no filme... É verdade. Romeno. Do filme romeno, sim. Rádio Metrónomo. Daniel, tu querias falar um bocadinho da característica de conto do filme. Sim, apesar deste filme ser uma adaptação de um romance, a estrutura assemelha-se mais a um conto de Kafka ou de Chekhov, em que tudo é mais sugerido do que exibido. A personagem principal é enigmática, quase sem passado. Há um encontro com um antigo colega da universidade que revela alguma coisa, mas também muito pouco. E as personagens secundárias, tal como nos contos, entram e saem com a mesma velocidade, não permanecem. Não é? Se pensarmos na reunião com o antigo procurador, é um momento, mas depois nunca mais aparece. Há a viagem de ida a Moscou, em que ele encontra um veterano de guerra, também há uma conversa nesse comboio com o corpo mutilado, ele está com o corpo mutilado. Esse episódio eu li numa entrevista que foi retirado do Almas Mortas de Gogol, que ele inseriu ali a meio. Qual episódio? Esse episódio do comboio, quando ele vai para Moscou. Portanto, o procurador, a certa altura, quer encontrar-se com o procurador-geral, porque percebe que há ali um problema, e nessa viagem de comboio ele encontra este antigo combatente. Depois antes do encontro com o procurador-geral, há esse cruzamento com o antigo colega da faculdade. Eu acho que é antes do encontro, ou depois, já não me lembro, mas acho que é antes. Ou seja, as personagens entram, saem, não ficam, que não é assim tão comum numa longa-metragem, também não é assim tão comum num romance, é mais próprio de um conto na literatura ou de uma curta-metragem, uma média-metragem no cinema. Portanto, eu acho que este filme, num certo sentido, podia ser uma curta-metragem, embora a longa-metragem permita construir o ambiente de claustrofobia e de dúvida que dificilmente podia ser construído numa curta-metragem. Isto era assim a primeira coisa que eu gostava de dizer sobre este filme. Eu concordo exatamente, porque eu achei mesmo também essa estrutura do conto que foi a primeira coisa que me apaixonou no filme. Aliás, no início, aquele papelinho que vai desencadear tudo poderia ter sido queimado. Não é? Quando está aquele personagem, não é? Ou seja, o próprio filme podia nunca ter chegado a existir, digamos assim. Portanto, isto coloca o filme um bocadinho no âmbito quase do fantástico, digamos assim. Sim. Pronto. E depois, pelos vistos, também tem aqui um diferendo com o Francisco sobre isso, mas o personagem principal pareceu-me bastante exemplar na sua determinação. E o filme acompanha precisamente essa exemplaridade à maneira de um conto, ou seja, precisamente não há essas digressões, não há essas excrescências, não é? Aquilo é quase uma personagem a ir em frente,
embora eu tenha percebido logo, a uma dada altura, que ele ia falhar, em absoluto, mas acho que há ali uma exemplaridade que pertence muito mais à questão do conto, não é? E ao conto não realista, se quiserem, do que propriamente a um romance, até, como estavas a falar um bocadinho, a um romance russo, não é? Francisco. Se calhar começar por dizer que o Lonitza é um cineasta que vem trabalhando o património e a história e os despojos da União Soviética de forma consistente ao longo dos anos. Eu vi que ele, desculpa lá só interromper, mas ele fez imensos filmes nos últimos anos. Eu acho que nos últimos 15 anos deve ter feito 15 filmes entre documentários e longas-metragens. Entre documentários e ficção, documentários recorrendo a muito material de arquivo precioso. Dito isto, eu não sou um grande entusiasta do Lonitza. O último filme dele que tinha visto, mas curiosamente de que gostei muito, é o Donbass. Não sei se viram esse filme. É um filme estranho porque foi realizado 3 anos antes da invasão do Donbass e de outras zonas ucranianas pela Rússia. E, portanto, é um filme literalmente profético, porque está lá tudo. Embora, claro, já parcialmente essa ocupação já existia na Crimeia. E esse filme, vou dizer isto e depois vou ao nosso filme, mas só para dizer que esse filme tem para mim uma cena memorável que me lembrou o Império dos Sentidos do Oshima, e não estou a falar de sexo. Ou seja, vocês viram o filme? O Donbass não vi. O Donbass eu vi, mas já não me lembro muito. Pronto. Há lá um momento em que nesta zona ocupada pelos russos, pelos militares russos, é preciso distinguir os russos enquanto povo do regime, em que a turba humana de russos rodeia um ucraniano na rua e começa a humilhá-lo e depois a agredi-lo. Pronto. E o Lonitza, nesse momento, explorando a profundidade de campo, começa a filmar, ou melhor, a câmera está sempre, no primeiro plano está sempre essa cena da humilhação e da agressão, e lá ao fundo, bem ao fundo do plano, começa-se a ver um homem sozinho e silencioso a vir de longe e vai-se aproximando da cena onde aquele decorre e da câmara, e esse homem é russo. E, de repente, e a câmara aí filma mesmo de perfil, ele cruza-se, ele apercebe-se do que se está a passar, mantém-se silencioso e cruza aquela turba, aquela magote de gente, e para o cruzar tem mesmo que o furar. Portanto, as agressões estão a decorrer e o homem está a afastar-se dos corpos enquanto está a passar. Ele está literalmente a passar-se para o outro lado. É uma cena que politicamente está lá tudo dito, sem uma única palavra. Porquê que lembrou-me o Império dos Sentidos? Porque também aí temos um rebelde desconhecido, se recordam, que quando há uma parada militar que está a decorrer num determinado sentido, ele passa solitário, mas firmemente, militantemente, podemos dizer, em sentido contrário, e portanto está a fazer o seu caminho de dissidência. E o Lonitza faz isto aqui de uma forma... Ele é um grande formalista, eu acho. É. Desculpem esta introdução, mas essa cena... Não vi, na altura quando o filme saiu, não vi ninguém a falar e queria deixar aqui a minha observação sobre essa cena, porque acho que é mesmo uma cena memorável. Sobre este filme, então, antes de mais, e só para discussão, até porque acho que vocês são mais entusiastas do filme, uma das coisas que me chamou a atenção no filme foi, falaste no formalismo dele, e de facto também está neste filme. Todo o filme é, na sua plasticidade, uma metáfora da União Soviética. Portanto, há uma profusão, uma sucessão
permanente de chaves, de fechaduras, de grades, de escadas, de portões, de guardas, de sentinelas, de obstáculos, tudo isto numa matiz escura, lúgubre, portanto, tudo coisas que remetem para a desconfiança, o secretismo, a opacidade, a hierarquia, enfim, a tirania de uma sociedade. E acho que isso... Mas ao mesmo tempo para o ambiente do conto. E para o ambiente do conto, certamente. Não é? Ou seja, há essa metáfora evidente, mas ao mesmo tempo tu sentes quase um prazer subtil de estar a seguir aquilo tudo. Sim, algo literário. Percebo perfeitamente. E ele faz isso depois até em sentido literal, mas que nunca fica caricatural, que é ele quando vai falar com não sei agora os postos, mas vamos dizer o chefe adjunto da prisão, e depois quando vai falar com o chefe supremo, digamos assim, ele vai subindo de patamares. Pronto. Isso está todo o filme vive disso. E mesmo quando é um filme quase todo rodado em interiores, não é? Escritórios, prisão, e mesmo o comboio, para o efeito, é um interior, mas mesmo quando ele, nos poucos momentos de exterior, tudo mantém aquela toada em termos cromáticos, escura, pardacenta, etc. Sim, que no fundo é um ambiente de todo um regime, não é? Exatamente. Só o tempo que demora a chegar à cela do prisioneiro que o contactou, não é? Só isso é quase alegórico de toda a burocracia, de toda a complexidade do regime, não é? Sim. Sobre a personagem eu posso falar, mas acho que se calhar... porque posso falar se calhar a seguir, ou queres falar agora? Podes falar já. Não, mas eu já falei muito tempo, agora falem vocês. Porque, enfim, eu falo a seguir. Daniel, tu querias falar cá duas palavras distintas em russo para... a palavra Whisperers, não é? Sim, eu há uns anos li o livro The Whisperers, do Orlando Figes, que é um historiador inglês, que é um livro sobre a vida privada da Rússia de Stalin. E, bom, para já, uma pequena curiosidade sobre o Orlando Figes é que ele esteve envolvido num escândalo, em 2010, por ter escrito no site da Amazon algumas, sob pseudónimo, críticas negativas e ferozes a livros de outros historiadores da Rússia e outras elogiosas aos seus próprios livros. Ele acabou por confessar que tinha feito isso. E também acho que neste livro também há algumas imprecisões. Enfim, mas pronto, é um livro interessante. E ele, a certa altura, diz que há duas palavras distintas em russo para a palavra inglesa whispers, que em português eu acho que não tem propriamente tradução, não é? Aquele que sussurra, não é? Sussurro? Não, sussurra é o whisper, mas o que sussurra, a pessoa que sussurra acho que não existe, não é? Pronto, é aquele, eu diria que aquele que sussurra. Sussurrador. Sussurrador. Ele diz que há duas palavras em russo distintas, uma para quem sussurra com medo de ser escutado e outra para quem fala nas costas de alguém. E as personagens deste filme, assim como muitas das pessoas que viviam naquela altura na Rússia de Stalin, dividem-se nestas categorias, ou estão numa categoria ou noutra, e às vezes nós não conseguimos perceber em determinados momentos do filme em que categoria é que elas podem colocar. E uma parte do mistério do filme também tem a ver com isso, que é saber esta personagem está a sussurrar por este motivo ou está a sussurrar por aquele outro motivo. O que acontece com a personagem principal é que ela obviamente está a lutar por uma injustiça, que ela percebe que é uma injustiça, mas acha que é uma injustiça de origem local, que são estruturas locais que estão a ir contra os ideais bolcheviques, contra o partido, contra o próprio Estado. E, portanto, ele pensa que as altas esferas do regime que não sabem deste problema e, portanto, está a tentar resolver isso, contactando, neste caso, o Procurador-Geral. Bom, eu acho que também há um lado ambíguo na personagem, porque se por um lado ela está a fazer isso, e aqui se calhar, não sei se tem a ver com o que o Francisco vai dizer a seguir, ela por um lado está a combater isso e é determinada, como tu falaste, Pedro, bastante determinada em completar essa missão, mas ao mesmo tempo ela também faz isso porque provavelmente quer salvar o regime na sua própria cabeça, ou seja, porque ela é um devoto, não é? Percebe-se isso porque ele é um bolchevique a sério, não é? Portanto, ele não quer que ele isso... ainda não percebeu que o regime está corrompido. Exato, ele não quer que isso acabe. Portanto, ele próprio, mesmo que suspeite disso, significava reformular um pouco a sua própria estrutura
mental sobre o que é ser russo, o que é Sem habitar aquele território, etc. E agora, voltando ao livro do Orlando Figes, ele relata muitas vezes quando alguém desaparecia durante o regime stalinista, os vizinhos presumiam sempre que alguma coisa de grave ele deveria ter feito, não é? Porque mesmo que eles conhecessem bem, se ele tinha desaparecido, muitas vezes eles pensavam, ele deve ter feito aqui alguma coisa contra o Estado, contra o partido que fosse, não é? E havia mesmo gente que, rotulado de inimigo do povo, permanecesse convencido da justiça de Stalin. Era um pouco como ninguém gosta de pôr tudo em causa, não é? É um mecanismo de sobrevivência. Portanto, mesmo nas situações mais extremas, se tu acreditaste muito numa coisa, vais tentar agarrar a isso até não ser possível aguentar as contradições que vais acumulando. E porque aquilo também te dá sentido à tua existência e à forma de te enquadrares na sociedade, etc. Sim, portanto, eu acho que o personagem, ao longo desse trajeto, ele é determinado, mas dá a ideia que, de vez em quando, eu acho que ele já suspeita um pouco que, se calhar, as coisas não são bem como ele pensava no início. Por acaso não sinto bem isso. Mas sei que o Francisco acha que ele não é assim uma personagem tão justa quanto isso, não é verdade? Porque eu acho que ele está a fazer aquilo que está ali a dizer o Daniel. Eu acho que ele está a tentar salvar o regime, a pureza do regime e da ideologia, não é bem do regime, da ideologia na sua cabeça. E a devoção que ele tem por aquele personagem que visita na prisão é precisamente pela pureza que ele ouviu ideológica vinda dos discursos que ele fazia, discursos desse personagem, não é? Para mim o ponto é outro, que é, pronto, tu referiste ao facto de ele ser um personagem, um homem justo, e referiste a exemplaridade dele. Ora, como burocrata, como funcionário do regime, como bolchevique, ele há de ser, sem dúvida, exemplar. O que para mim este filme esconde, como todos os filmes do Lonita, por exemplo, há um filme dele que é Uma Mulher Doce, não sei se viram esse filme. Os filmes são sempre alegorias contemporâneas. Este não é contemporâneo, não é? Mas uma alegoria contemporânea da União Soviética, do que remanesce, etc. E eu acho que muitas vezes os filmes dele, os de ficção, têm sempre um lado de comédia negra. E eu também senti isso neste filme. Se calhar um bocadinho também ligado à ambiência de conto que vocês referiram. Pronto. E o que eu acho é que o Lonita tem aqui um gesto subterrâneo de ironia e de absurdismo. Ou seja, para mim é espantoso como, para este procurador, o tal que é exemplar ou etc. Quando eu digo exemplar, deixa-me dizer uma coisa. Eu sei. É straight. Na rigidez. Na determinação. Straight. Sim. Pronto. O que é espantoso e admirável é que quer para este procurador, quer para o preso que ele visita, que ninguém nos diz se ele não é o anterior procurador que foi preso por incomodar, que isso a certa altura é referenciado no filme. Quando ele... Em princípio será, não é? Esse o preso, não é? Não sabemos, porque isso também, se fosse, seria aconselhável que se dissesse isso de forma mais clara, porque quando o chefe e os subchefes da prisão estão a falar, um diz ele está, como quem diz, este está-se a armar com estas coisas todas, ainda lhe vai acontecer o mesmo que aconteceu ao outro procurador. Pronto, fica no ar que se calhar é aquele preço. Se não é, há N que acabaram assim. Pronto. Mas o que eu quero dizer é, esta para mim é que é a ideia fundamental. O que é admirável é que para esse procurador jovem e para o preso que ele visita, nunca estão em questão as condições de vida dos prisioneiros, do próprio preso. O preso que ele visita não se queixa nada disso. Porque eu acho que o filme não precisa disso. É o oposto do filme iraniano, percebes? Basta-lhe uma coisa muito... Ironia. Mas tem essa ironia. Não sinto isso. Não sentes. Portanto, mas só terminando a ideia. Portanto, nunca estão em condições... nunca está em questão a condição de vida dos prisioneiros, a tortura, a perseguição, os maus tratos, nem vamos dizer os direitos humanos, porque isso não existia na União Soviética. Portanto, a verdadeira preocupação destes dois homens, mas primordialmente deste procurador, o que nós acompanhamos jovem, é que haja movimentos ou células contra-revolucionárias
da polícia secreta, na altura NKPD, contra o Stalin e a sua cúpula pura do PC. É só esta a preocupação deste procurador. Eu não estou a dizer que não seja como o Daniel diz, e revejo muito nessa ideia. Este procurador, ele próprio tem, mesmo que inconscientemente, ele tem de salvar o regime porque o regime e a forma de organização soviética, como qualquer outra forma de organização, deu sentido de vida a este, enquadrou-o, não é? Na vida, nos seus valores, as suas referências, as suas ambições, etc. E as suas ambições também, isso também é importante, porque tal como qualquer outro funcionário, ele também quer subir e, portanto, se agradar às chefias também. Mas é esta a única preocupação dele. Por isso é que quando falas num homem justo, sim, é um homem ingênuo. É um homem profundamente ingênuo. Ingênuo, sim. Eu pensei muito acho que ele está a fazer Eu pensei muito no Idiota, do Dostoiévski. Sim. Naquela candidez, no agarrar-se a um ideal de pureza, seja qual for. Este é o bolchevique, mas pode ser outro qualquer. Desculpa, deixa-me só interromper. Quando eu li o Idiota do Dostoiévski, eu também achei que era uma comédia. É engraçado isso que estás a dizer, que sentiste a ironia neste filme. Não é uma comédia, mas não, mas eu li o livro como uma comédia. E sem dúvida. Sim. Ironia, sarcástico. E portanto, e o facto deste procurador, deste jovem, ter este ar sereno, correto, bom, de bom homem, só torna tudo ainda mais paradoxal e mais estranho. E isso para mim é que me interessou no filme, porque ele de facto tem uma candidez, uma virgindade aparentemente moral, não é? No rosto dele, o olhar dele é um olhar de facto que, se nós não soubéssemos nada sobre esta história, de facto ele parece um homem bom, moralmente bom e interessado com a verdade e com o belo, mas não é nada disso. Ele está ao serviço da União Soviética no período mais sanguinário da União Soviética. Por isso é que o filme começa com uma epígrafe, convém não esquecer, que diz assim: apogeu do terror de Stalin. Está lá. Mas eu acho que ele ainda não percebeu a dimensão desse apogeu. Sim, mas também há uma componente que eu acho que é menos centrada nessa personagem. Sabia. Não. Se eles têm... Não, eles sabem perfeitamente que a tortura e a perseguição... Não põe em causa o que toda a gente sabia. Estou a dizer, este personagem, não sei se sabia toda a dimensão de... Não, claro que não sabia da dimensão toda, não é? Mas a questão eles sabem... Não, toda qual? Se sabem que há pessoas a ser fuziladas na Sibéria, se calhar isso podem não saber. Mas eles sabem do nível de controle e de repressão do regime. O ponto, o que para mim é fascinante, não só no filme, mas em termos humanos, é que a lavagem cerebral é tal que isso é, como na religião, isso é posto de lado, e há valores mais altos que se levantam, como dizia o outro. Estou a ler um livro muito interessante sobre um leitor do Georg Trakl, do poeta Georg Trakl, e ele, portanto, foi um lutador nazi que depois foi capturado pelos soviéticos e foi reeducado pelos soviéticos. E, portanto, nos anos, isto é bastante mais tarde, fins dos anos 40, início dos anos 50, continua a haver quase uma noção ingênua da bondade do regime soviético. E isto é em 37. Percebe o que eu estou a dizer? Eu acho que o filme também retrata um bocado isso, porque, se repararem, não é só... isso em termos da perspectiva... Desculpa, Daniel. Em termos, sobretudo, isso durou, infelizmente, na Europa, como tu sabes, até os anos 70, 80, entre a inteligência europeia, entre os intelectuais europeus. Isto era um soldado. Não, eu sei, mas este tipo é procurador ao serviço do Estado. Ele está ao serviço do regime e ele sabe que o que está a fazer... Então, tu achas que ele não é virgem? Não, ele pode ser... Virgem moralmente. Não, ele é virgem. Mas para mim ele é virgem. Mas ele é virgem no sentido da lobotomia que o regime fazia a muitos dos seus cidadãos. Isso não está em causa, não é? Sim, e aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é no fundo... Mas desculpa, Daniel, desculpa só interromper. Mas repara, mas a virgindade por si só não explica
que alguém... eu posso ser virgem, posso ser um idiota no sentido dostoiévskiano, mas isso não Desculpabiliza? não é desculpabiliza. Isso não invalida que eu, sabendo de que o tipo ao meu lado foi torturado, partiram-lhe os ossos, etc., para ele dizer algo, que isso não invalida que eu tenha um juízo moral sobre isso. Mas tu no filme consegues perceber que ele sabe isso tudo? Essa informação não nos é dada, mas ele está a trabalhar para o Estado, eles sabem disso. Eles trabalham com muitas vezes há mecanismos. Eles trabalham com a polícia secreta, eles reúnem com a polícia, eles têm que apresentar provas. É esse o trabalho deles. Acho que tu é que sabes isso, mas acho que a personagem não sabe isso tudo. Estás a ser virgem. E também há males que, no fundo, existem para preservar bens maiores. Também muitas, não é? Pessoas que faz isto, mas é por um bem maior, não é? Ou os sacrifícios de agora é por um bem futuro. Isso era um raciocínio muito forte também naquela altura. E se repararem, nós estamos a falar muito da personagem principal e destes mecanismos quase que eu estava a classificar de mecanismo de sobrevivência. Ele não quer abandonar a ideia de que Stalin está ligado e o Procurador-Geral estão ligados a estes problemas. E não é só ele, porque o prisioneiro que ele visita na prisão, não é? O prisioneiro que ele visita... Naquela cena do comboio, a pessoa que lhe conta aquela história também... O comboio também. Mas o próprio prisioneiro que ele visita, que é o antigo procurador, ou que acha que o Stalin também acha a mesma coisa. Portanto, sim. O próprio filme não tenta trazer o comportamento do personagem principal como singular, mas como uma coisa que era comum em muita gente, porque é ele, é o antigo procurador, de acordo. É uma data de gente. Eu acho que o filme retrata até relativamente bem essa disseminação desta ideia de que isto não pode ser um problema que vem de cima, porque isso poria em causa muitas outras coisas, inclusive aquilo em que eles acreditam, não é? Sim, eu acho que há uma diferença entre aquilo que nós hoje sabemos do que é que foram esses regimes e aquilo que as pessoas que lá estavam viveram desse regime, percebes? Claro. Mas ainda assim, Pedro, quando aquele jovem procurador entra naquela prisão com aquelas condições para lá de degradantes, não achas estranho que ele não tenha uma palavra a dizer sobre isso? O filme, por isso é que eu falo do absurdismo e da não é fina a ironia, até carregada, a meu ver, para você não, ou para não tanto. Mas o filme, durante grande parte, pelo menos a mim, levou-me a achar que este procurador vinha incomodar, vinha mexer com o status quo, incomodar, como normalmente nós vemos isso noutras situações, e noutros filmes e noutros livros. Ou seja, é o tipo que vem com a justiça do seu lado e vem praticar o bem, ou seja, vai incomodar o status quo, desmascarando-os, e ele não vai fazer nada disso. A única preocupação... Não achas estranho que ele, ao ver o preso que ele visita naquelas condições, ele não tem uma palavra sobre aquilo, nada daquilo lhe impressiona? Por acaso não sinto mesmo isso. E eu acho que ele está focado num aspecto, é quase como se fosse acinético, digamos assim, de toda a sua preocupação. Não sinto mesmo que ele esteja a desprezar propriamente, e provavelmente a prisão, a gente não sabe muito bem como é que as pessoas aceitavam a vida prisional da altura, não é? Mas se calhar daqui a 50 anos alguém vai dizer como é que nós podemos aceitar as condições nas prisões de hoje, percebes? Não sabemos muito bem o que é que seria um hábito ou o cotidiano, digamos assim, da sua preocupação. E eu acho que a personagem até pode ser um pouco inverosímil. Se calhar é aí que tu também sentes um bocadinho. Não acho isso. Achas não? Não, porque o filme tem esse lado... Eu percebo um pouco o que o Francisco está a dizer, que é, o comportamento dele é um pouco burocrático. Ele vai tentar chegar às Procurador-Geral acima, para tentar resolver este problema. Mas até aí ele é virgem, até ele é ingênuo. Certo, mas é burocrático na sua luta, não é uma luta como o tem Francisco está a dizer, valores. no sentido de ser uma luta quase sanguínea no seu raiva. Não é isso, é quase um combate burocrático. Ele vai tentar chegar acima para resolver o problema que ele acha que está ali naquele patamar. E que acha que é o único problema. Exato. Não são as condições da prisão, nem a tortura. Concordo com é só aquele problema. Contigo. Não sei. Mas isto que eu estou a dizer, Pedro,
Isto, para mim, só torna a personagem dele mais interessante. O ator é ótimo, não é? Por falar nisso, Porque naquele registro, o ator é ótimo. Naquele registro, não é? E depois, ao mesmo tempo, eu disse que ele tinha aquele ar sereno, mais do que sereno, bom, etc. Mas ao mesmo tempo também tem aquele nariz quebrado, de boxer. Tem. Então misturam-se ali várias coisas nele. Losnitsa disse que numa entrevista que ele tinha um furo nas orelhas por causa do brinco, de um brinco que ele usa. Eu acho que ele é músico também. E que eles não repararam nisso, que ele era tão bom ator que não repararam nisso. Quando repararam já era demasiado tarde, tiveram que corrigir aquilo depois tudo em pós-produção, e não sei quantas cenas, porque ele entra em imensas cenas no filme. Isto eu acho que ele disse isso na entrevista para dizer para mostrar como ele era tão bom ator que eles nem prestaram atenção nesse pormenor, que depois deu uma trabalheira em pós-produção. Sim, e há um pormenor que eu acho interessante, que é esta coisa do papelinho ter sobrevivido, digamos assim, à sua provável desaparição, não é? Porque a mim faz-me lembrar o papelinho da Etty Lesom. Vocês sabem essa história daquela diarista judia, vivia na Holanda, e foi para não sei qual dos campos de concentração, não é? E então resolveu que havia de deitar um papelinho pela janela do comboio a ver se aquilo se saudava, quase como a última coisa que ela tinha para dizer. E o papelinho foi encontrado e foi publicado. Ou seja, para mim isto aqui é o grãozinho de esperança que é preciso encontrar nas coisas, não é? Ou seja, este controle absoluto, há ali um grãozinho que de facto o pode pôr em causa. E, portanto, ou seja, eu vi este filme quase como uma forma, como algo sem ironia, engraçado. Vi quase como uma coisa realmente exemplar. Mas pronto, faz parte da experiência cinéfila discordar destas coisas. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Não? Então vamos às notas à margem. Eu fui ver o filme Leibniz, Crónica de uma Pintura Perdida, do Edgar Wright, que achei um filme interessantíssimo. Achei que tinha duas coisas muito interessantes. Primeiro, falava sobre mulheres intelectuais, que é um tema que a gente não vê assim muito. Ou seja, há pelo menos duas mulheres do filme, que é a pupila do filósofo Leibniz e a pintora que finalmente o convence a ser pintado, que são mulheres que têm um verdadeiro interesse por ideias. Ou seja, aqui não são mulheres que estamos aqui a falar de questões sentimentais, sexuais, etc. São mulheres que têm interesse por ideias. E isso está super bem desenvolvido no filme e é um bálsamo. Aliás, a pintora até consegue convencer o Leibniz de coisas que ele não estava muito convencido, por exemplo, de que na pintura existe tempo. E ela diz, por exemplo, o tempo que demorou a Terra a produzir o lápis lazuli, de onde depois se retira o pigmento azul, não é? Portanto, é mesmo muito interessante. E, por outro lado, eu achei um filme interessantíssimo sobre o personagem em si do Leibniz, que é um personagem tão otimista que acaba por ser quase doloroso, ou seja, ele acha mesmo que este é o melhor dos mundos possíveis, que Deus criou o melhor dos mundos possíveis, e mesmo quando morre a sua pupila, que o filme mostra claramente como uma espécie de filha sem o ser, mesmo assim ele continua na sua ideia absolutamente quase louca de defender a perfeição de Deus, a perfeição do mundo. Ou seja, é de facto um personagem interessantíssimo, mais propriamente do que ele possa ter dito ou não de filosófico, é o personagem em si que é quase inverosímil, digamos assim, mas muito, muito bem tratado. Eu acho o ator também é fabuloso, não sei o nome, mas é fabuloso. Queria também só dizer mais uma coisa em termos de notas à margem. Sei que a Alice Rohrwacher, é assim que se diz o nome dela, vai levar à tela o Barão Trepador do Italo Calvino. Dado que se trata de um dos livros da minha vida, ela que se põe a toques. Fica a ameaça. As noites estão atentas. Daniel, queres falar da Marjane Satrapi, que faleceu? Sim, queria falar. Sim, já muita coisa foi dita sobre o falecimento da Marjane Satrapi. Eu queria falar de uma coisa, se calhar pouco importante, mas que eu acho relevante, que é o facto dela. Quem viu o filme percebe, sabe que ela vivia no Irão, depois viveu um período na Áustria, regressou ao Irão novamente e depois acabou a viver grande parte da sua vida em França. E ela voltou para a França, julgo que no final dos anos 80, por aí, não é? E no início dos anos 90 ela trabalhou num ateliê de Paris,
ligado a uma editora, que era l'Association, onde trabalharam também nomes importantes da banda desenhada francesa, em particular um que eu gosto muito, que é o Yohann Sfar, que escreveu um livro magnífico chamado O Gato do Rabino. Eu estou longe de ser um especialista de banda desenhada, mas gostei bastante deste livro. E o que eu acho interessante aqui é que ela, provavelmente, se tivesse ido para outro país que não França, sei lá, para a Suécia, ou para a Alemanha, ou para Portugal, ela teria certamente um trajeto completamente diferente do que teve, não é? Não, se fosse para um país, até podia ser um país ligado às artes, mas que valorizasse pouco a banda desenhada. Provavelmente a vida dela teria sido muito, muito diferente. E às vezes estas pequenas decisões, microdecisões, podem afetar muito a vida de alguém e, portanto, apesar da tragédia, que foi a morte dela bastante prematura, também ela provavelmente teve muita sorte com o sítio onde foi, na altura em que foi, para poder desenvolver a sua vida profissional e a sua própria vida pessoal, que também eu fiquei um bocado incomodado por a morte dela ter sido anunciada uma morte por tristeza, quer dizer... Acho que foi a família, né, que comunicou assim para a imprensa. Sim, e a imprensa reproduziu, mas não acho que isso se possa dizer assim. Sim, eu também achei... Mais vale não dizer nada, mais vale não dar causas que não foi a melhor maneira de transmitir isso. Sabes porque é que eles disseram isso? Não? Sim, porque foi a morte do marido, né? Foi a morte do marido que a precedeu e que ela, de facto, desde aí terá entrado num período muito complicado, psicologicamente, etc. Sim, mas não morreu da questão psicológica. Não. Mas não se sabe muito bem. É que não se percebe. Eu acho não sabe, assim... um eufemismo desagradável para aquilo que... Não sabemos de que forma é que ela morreu. E não precisamos saber, mas mais vale dizer, pronto, faleceu, pronto, por causas que não queremos partilhar ou qualquer coisa assim. Morreu de tristeza, acho má poesia, desculpem. Tendo em conta... Eu nunca gostaria que dissessem de mim ou de mas... Primeiro foi a família. Se fosse mas a família pode dizer o que quiser. Que a imprensa toda depois tenha difundido a notícia dentro desse tom, é que eu já acho... Mas porquê? Mas porque achas que isso estigmatiza a tristeza? Ou não, assim? não acho. Acho deselegante para a própria tristeza da situação. Eu não vi assim porque quando li isso em relação com... Eu achei... Pois, ao contrário acho que foi um mecanismo que a família escolheu para dizer sem dizer. Não achei desrespeitoso, curiosamente. Mas percebo o que tu dizes, mas não senti. Antes do Daniel dar as suas notas... Não, falta só o Francisco, não é? Antes do Francisco dar as suas notas, desculpem. Deixem-me só dizer uma coisa. Foi destruído, acho eu, num ataque russo, os estúdios Alexander Dovzhenko, onde estavam, por exemplo, o guarda-roupa das sombras dos antepassados esquecidos do Parajanov, que era o guarda-roupa histórico. Quer dizer, não é a maior tragédia que está acontecendo na Ucrânia, não é? Mas pronto, já que somos cinéfilos, claro. Pronto. Então, Francisco. Vou ser sintético, dizer que na Gulbenkian atualmente está uma exposição bastante interessante sobre a relação entre arte e moda, com curadoria de Eloy Martínez de la Pera. Este nome é fabuloso, só podia ser um curador. Eloy Martínez de la Pera. Espanhol. É uma exposição, sendo uma exposição naturalmente destinada para um público abrangente, sem que isso seja algum problema, não é isso que eu estou a dizer, mas isso faz com que tenha algo de didático, isso limita um bocadinho. E também o próprio objeto também está um bocado limitado, é quase só moda feminina, há poucos apontamentos de moda masculina, o que é pena, e sobretudo também moda de tradição ocidental, embora haja, por exemplo, haja muita presença de um designer que eu não conhecia, que é o Guo Pei, creio que é chinês, e que tem peças fabulosas. Mas a exposição é muito interessante porque, apesar desse lado didático, trabalha muito bem, de facto. O trabalho de curadoria é fantástico na ligação, de facto, da moda, do vestuário, com a pintura, com a escultura, com a tapeçaria, com o mobiliário, com cerâmica. Vai a muitos sítios e é, de facto, surpreendente em muitos casos.
E muitas vezes até acho que a curadoria vai para além, mas isso quase sempre vai. A curadoria, a crítica, a interpretação, obviamente, vai além dos objetos, ou seja, de facto cria pontos e relações inusuais e que nem sequer poderão ter sido pensadas, pelo menos de forma consciente, pelos criadores. Estão lá peças de Christian Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Versace, coisas mais conhecidas, mas também Alexander McQueen, claro, Vivienne Westwood, mas também de coisas menos conhecidas, pelo menos para mim, obviamente, como o Guopei, Azzedine Alaia, e também criadores portugueses como o José António Tenente, a Maria Gambina, Miguel Vieira, Nuno Gama ou Nuno Baltazar. Vale muito a pena a visita. Depois, dizer que vi pela primeira vez esta semana, por mais mentira que isto vos pareça, o Mean Street do Scorsese, que é um dos realizadores americanos de que eu mais gosto, e não sei porque eu nunca tinha visto este filme, que é o terceiro filme dele. É um belíssimo filme, embora, enfim, já estivesse à espera que eu fosse, mas não desiludiu nem um bocadinho. E é interessante que é o terceiro filme dele, depois de um filme que ele fez chamado Boxcar Bertha, que tinha sido produzido pelo Roger Corman. E pelos vistos, o John Cassavetes, e nota-se imenso do Cassavetes neste filme, e noutros do Scorsese, mas neste particularmente, tinha-lhe dito que o filme era, para chamar os bois pelos nomes, era uma valente merda. E que o Boxcar Bertha. Sim, e que ele tinha perdido um ano da vida dele com aquele filme. E disse-lhe, não, tu tens que fazer um filme sobre as tuas coisas, as tuas experiências, as tuas angústias, a tua juventude em Little Italy, etc. E sim, senhor, e ele faz o Mean Street e coloca um póster do Cassavetes no filme como agradecimento. Essa cena está muito bonita, com um filme que é um dos meus preferidos do Cassavetes, que é o Husband, que já toda a gente aqui deve ter visto. E o filme, de facto, resume todo o cinema do Scorsese, pelo menos o cinema inicial, e liga-se muito depois ao cinema que vamos ver muito poucos anos depois, no Abel Ferrara, por exemplo. Portanto, toda aquela marginalidade de Nova Iorque, aqueles becos escuros, os negócios pouco claros, e depois todo o entorno religioso, católico, judeu, no caso do Ferrara. Não, é católico. Mas sobretudo a ideia de culpa. É engraçado que tem dois atores, o Robert De Niro e o Harvey Keitel, e o Harvey Keitel neste filme parece um menino do coro ao lado do De Niro, e é engraçado porque eles, pelos vistos... Por acaso não concordo. Não? Não, mas sim, mas força. Mas o Keitel é engraçado porque o Keitel queria ficar com o papel do De Niro, que de facto é um papel que o Keitel, por exemplo, depois nos filmes do Ferrara faz imensos papéis assim, violentos, duros, selvagem. E aqui ele faz o papel do bom pastor, mas que é um papel frustrado e condenado ao insucesso. E que é alguém que de alguma forma conseguiu conter a sua violência, embora ela esteja lá, e o De Niro é o rebelde, é o enfant terrível, que ele vai tentando, e que é de alguma forma, pronto, isto em termos da forma como a culpa operacionaliza, é a forma que ele encontra, o Keitel, isto nunca é dito, mas está lá e é belo, é a forma que o Keitel encontra para se redimir dos seus pecados, da sua vida, no fundo, tentar pastorear, passa assim, um bom cristão e salvá-lo do mal e dos vícios. Sim, embora ele também tenha os seus próprios demónios, não é? Ele, naquela voz off do filme também... O Keitel? Sim, o Harvey Keitel tem muitos os seus próprios demónios. E há uma parte desse filme, embora ele seja sobre Nova Iorque, há muitas cenas que foram filmadas em Los Angeles, mas isso, pronto, ele também é comum no cinema. Eu tinha curiosidade em ver aquele filme, acho que é uma curta, deve ser das primeiras coisas que ele fez, que acho que é um homem a barbear-se. Sim. Até ficar... acho que se chama mesmo Shaving. Sim. Teria muita curiosidade. Já vi. Já viste? É muito interessante. Okay. Já foi há muitos anos.
Para terminar, se ainda me dás licença, Pedro, Claro. renovar aqui o convite a todos os que nos ouvem para o ciclo dedicado a Mel Brooks, que estarei a programar de 17 a 25 de julho na Casa Comum da Universidade do Porto, a mesma casa que produz o nosso podcast. O ciclo chama-se Rir Apesar de Tudo, o cinema politicamente indiscreto de Mel Brooks. Não é correto nem é incorreto, é indiscreto. E gostaria também de dizer que os filmes serão, portanto, ocuparão 2 fins de semana. Percorreremos The Producers, Blazing Saddles, neste caso com um debate com José Santiago, programador de cinema. Dia 24 de julho teremos Young Frankenstein e 25 de julho teremos 2 filmes, um às 13 e um às 6h30. O primeiro, High Anxiety, uma paródia a muita coisa, mas sobretudo a Hitchcock. E finalmente Life Stinks, cuja tradução em português eu gosto muito, que se chama Porca de Vida. Muito bem, terminamos assim o nosso episódio 8. Todos os episódios estão disponíveis no site da Casa Comum, no Spotify e na Apple Podcast, e podem seguir-nos na conta da rede social Instagram @Noites de Cabiria. Até ao próximo episódio.